Amados, é bom estar aqui com vocês. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Sou grato ao pastor Josias, da DEVEC Guarulhos, que é meu pastor. Agradeço sempre a ele pela indicação. Grato ao pastor Erivelton, superintendente da IBD. Obrigado pela confiança. Ao pastor Nunes, obrigado pelo carinho. Sou grato também a você, que se levantou cedo hoje para estar aqui com toda a sua casa, toda a sua família, para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Estou acompanhado da minha família, minha digníssima esposa Keren está bem aqui à frente, os nossos filhos, o Miguel e a Heloísa, estão lá na salinha dando trabalho, e estamos aqui para a honra e a glória do Senhor. Queridos, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre relacionamento. Eu queria até aproveitar o ensejo, o pastor anunciou aqui, em breve teremos pela faculdade o curso Pregação Passo a Passo. A primeira vez que eu fui chamado a ministrar a palavra de Deus, eu tinha 9 anos de idade. A liderança viu alguma coisa na minha pessoa e me convidou para falar alguma coisa da parte de Deus. E quando eu recebi esse convite, antes disso, Deus já tinha usado profetas, já tinha falado comigo em profecias, que iria me usar na palavra. Então, quando eu recebi o convite, eu disse: Deus, já? Agora? E de lá para cá, temos pregado, temos ensinado. O curso Pregação Passo a Passo é um curso técnico, mas que vai trazer bastante experiência de pregador para pregador. Muita experiência. Você vai aprender a fazer o esboço, a trabalhar a mensagem, a hermenêutica, a exegese. Tá? E todas aquelas dúvidas que os meus alunos perguntam já há anos, porque desde 2015 eu tenho uma humilde escola de pregadores, que é virtual, é online. Temos alunos de várias partes do Brasil e alguns de fora, de Portugal, de Moçambique, dos Estados Unidos. E todas as perguntas que esses alunos mandam sobre pregação, a melhor parte vai aparecer nesse curso, Pregação Passo a Passo. Então, para você que é tímido, para você que tem o chamado, para você que tem o desejo no coração, tenho certeza que vai acrescentar bastante. Bom, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre relacionamento, é o tema da revista, e o foco da lição de hoje é você, o relacionamento consigo mesmo. A minha oração é para que nesse trimestre vidas sejam restauradas, corações curados, sentimentos negativos sejam eliminados e que todos nós sejamos capacitados na mente e no espírito para romper em todas as áreas. Sobre o texto que foi lido aqui, muito bem, pelo nosso jovem, é um salmo dos filhos de Corá, o Salmo 42. E por algum motivo esse salmo lembra muito Davi, não é verdade? De vez em quando eu quero usar Davi como exemplo aqui nessa aula. Não só a vida de Davi, mas principalmente os seus escritos. Afinal, nós sabemos que Davi escreveu 73 salmos, que é certeza que é dele, fora outros que talvez foi Davi, talvez não foi. Então ele escreveu praticamente metade do livro dos Salmos, de maneira que muito do seu caráter, da sua personalidade e principalmente da sua fé e devoção estão refletidos nos Salmos para nós. O Salmo 42, no verso 2, que é bem conhecido, ele começa dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E a pergunta que eu faço é: como que o salmista sabe que a sua alma está com sede de Deus? Ele sabe disso através dos sintomas que ele está sentindo. No versículo 3, ele diz que chora com frequência. Então, choro frequente, uma tristeza profunda, é um sintoma de que a sua alma tem sede de Deus, precisa de Deus. E não somente isso, né? O salmista, é bem possível que ele consiga perceber que a sua alma está com sede de Deus, porque ele tem o Espírito Santo na vida.
Se fosse um ímpio, alguém que não tem o Espírito de Deus, talvez essa pessoa jamais iria perceber que é de Deus que ela precisa, que é Deus que está faltando. No versículo 4, ele se lembra da alegria do passado e lamenta. Aqui é mais um sintoma. Ficar lamentando o passado é um conflito interno e é também um sintoma de que a sua alma tem sede de Deus. No versículo 10, que agora aparece na revista, no texto bíblico básico, ele faz uma coisa aqui que muita gente faz e deve parar de fazer. Ele dá importância para aquilo que os seus adversários estão dizendo. Ele dá importância para as palavras negativas dos outros. E ficar considerando as palavras de afronta de pessoas que nunca te fizeram bem, ficar dando importância para as críticas de pessoas que não têm importância, é mais um sinal, é mais um sintoma de que a sua alma precisa de Deus. Nós vamos tratar esse salmo mais um pouco no decorrer da lição. Sobre o nosso texto áureo, é interessante, esse Provérbios 4, 23, é o versículo preferido de muita gente. É um dos textos-chave do livro de Provérbios. Eu fiz questão de trazer aqui a tradução da Bíblia Viva, porque nos ajuda a entender melhor o sentido. Diz: acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Você já parou para pensar que as nossas ações e atitudes, a grande maioria delas, é emocional e não racional? A pessoa que está no mundo e ela vai comprar um cigarro, na embalagem daquele produto já está dizendo, causa câncer, causa isso, causa aquilo outro. Então, pela razão, não devia consumir. Mesmo assim, porque vai pela emoção. Então, isso significa que Provérbios 4, 23 trata de guardar as nossas emoções, guardar os nossos sentimentos, proteger os sentimentos. E como é que você faz para proteger os seus sentimentos? Bom, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, uma versão traz emoção, outra versão traz pensamento. Então, nós podemos proteger os nossos sentimentos filtrando melhor aquilo que entra pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. Filtrando melhor os nossos pensamentos, tendo cuidado com aquilo que nós nos permitimos pensar. Um exemplo da vida real. Eu já tive a oportunidade de aconselhar uma ou outra pessoa, e eu encontrei duas pessoas com a mesma situação. Elas achavam que tudo que vinha na cabeça delas era um pensamento sincero do seu coração. Tudo que vinha na mente, elas pensavam que era algo sincero do coração. E viviam mergulhadas em conflitos por causa disso, porque quando surgia um pensamento ruim, a pessoa ficava condenando a si mesma. Ela ficava achando que ia para o inferno. Ela ficava achando que não era crente, que não tinha fé, que aquele pensamento estava ali porque ela não se converteu, porque não tem o Espírito Santo na vida. Ficava pensando um monte de coisas terríveis. E como diz o salmista aqui no verso 7, um abismo chama outro. Então, um conselho que o Espírito Santo me guiou a levar para essas pessoas é que o seu cérebro não é você. Você não é um cérebro, você não é um corpo, você é uma alma que tem um corpo, que tem um cérebro. Tá? Então, nem tudo que vem na sua cabeça você quer pensar. Tudo que você pensa, você gostaria de ter aquele pensamento ali? Não. Nem tudo que vem na sua mente você desejou pensar aquilo. Muitas coisas vêm por influência. Então, não deixe o seu cérebro, a sua mente, viajando em pensamentos negativos. Assuma o controle dos seus pensamentos. Pensamentos, eles vêm e vão. São como passarinhos voando. Você não pode impedir o passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Um pensamento ruim é apenas uma tentação. E tentação não é pecado.
O pecado é você dar razão para esse pensamento, dar crédito para ele, deixar ele crescer, chegando no seu coração. Então nós devemos controlar os nossos pensamentos, fazendo sempre uma limpeza, jogando fora pensamentos negativos, tá? E alimentando a nossa alma com a palavra de Deus, se apoiando nas promessas do Senhor, lembrando sempre da fidelidade do Senhor e do poder de Deus e da vontade de Deus para nós, que é boa. A vontade de Deus é boa. E Ele sempre cumpre o que Ele fala. Bom, nós temos, como sempre, 3 objetivos para alcançar. O primeiro é entender que a história de vida reflete os sentimentos pessoais. Ou seja, a forma como você se vê na sua própria história vai gerar uma imagem de si mesmo. E, segundo Augusto Cury, a visão correta e saudável da vida é você se enxergar como o herói da sua história, o protagonista da sua história. Porque a pessoa que se vê como um derrotado na sua própria história vai ter sérios conflitos consigo mesmo. Em resumo, é aquilo que Jesus falou em Mateus 6:22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então depende da forma como você enxerga a vida. E eu não sei qual que é a sua história, mas eu sei que você é o herói dela, porque você chegou até aqui. Segundo objetivo é compreender que o novo homem em Cristo, ele ganha um novo sentimento. O novo homem em Cristo, ele ganha muitas coisas novas, entre elas a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Pastor, o ar aqui está me atrapalhando um pouquinho. Dá para diminuir o ar, por favor? Obrigado. Então, nós ganhamos a mente de Cristo. O que é isso? Significa conhecer a vontade de Deus pelo Espírito Santo que habita em nós e nos comunica a sua vontade, produzindo em nós virtudes, as virtudes de Cristo, também chamado de fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Terceiro objetivo é admitir que o bom relacionamento começa quando se vive em paz consigo mesmo. E eu espero nessa manhã que você não só admita isso, mas que de fato você receba paz no seu coração e tenha paz consigo mesmo. Não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus que está entre nós e que age através da pregação e do ensino da palavra do Senhor. Ele age e tem poder, de corrigir a nossa visão e converter tristeza em alegria. Eu quero citar para você profeticamente 2 frases das palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João 16, versos 20 e 22, onde ele diz assim: a vossa tristeza se converterá em alegria, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Glória a Deus. Bom, quantos aqui leram a revista em casa? Levanta a mão com orgulho. Isso é legal. Maravilha. Mas para aqueles que não leram, eu costumo fazer uma paráfrase dos tópicos, porque eu não quero que você se sinta perdido em nenhum momento durante a lição. Tá? Então, olha na sua revista, o tópico 1, ele diz assim: nossa história de vida é armazenada dentro de nós. Em outras palavras, o caráter é construído pela nossa história e reflete o nosso comportamento. O tópico 2 diz, lidando com os conflitos. Parafraseando, quer dizer, vencendo os conflitos. O tópico 2 é o maior dessa lição, e nós vamos tratar de alguns conflitos aqui. O tópico 3 é vencendo as dores da alma pela troca de sentimentos. Na prática, eu quero trazer para vocês aqui um poderoso remédio para a nossa alma. Partindo para a nossa introdução, existem aí muitas formas de definir uma baixa autoestima. Uma delas é a falta de amor próprio. A pessoa que não se ama, ela vive criticando a si mesma, ela olha no espelho e não vê nada de bom. E isso vai contra o que a Bíblia ensina. Afinal, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo tem tudo a ver com uma autoestima saudável. Pois amamos a Deus por vários motivos, e sendo um dos principais, o fato de que Ele nos criou, morreu por nós, nos ganhou para si,
Por isso somos filhos, e assim o amamos. Quando a Bíblia diz que somos a imagem e semelhança de Deus, equivale a dizer que somos o reflexo do Senhor. Porque todo filho se parece com o pai. Alguém aqui tem um filho que é a sua cara? Quem tem? Tem ali, glória a Deus, nariz de um, focinho do outro. Né? Não tem nem como querer disfarçar. A pessoa encontra ele sozinho e fala, eu conheço seu pai. Agora, imagine o seu filho se olhar no espelho e começar a criticar o que ele está vendo. Imagine ele se olhar no espelho e dizer que é feio, é horrível, é desprezível, tudo de ruim. Como você, que é pai ou mãe, de quem ele herdou a aparência, vai se sentir? O mesmo vale para Deus, o mesmo se aplica para Deus. Quando você critica a si mesmo, está criticando a criação de Deus. Quando você diz que não tem valor, você está denegrindo aquilo que Deus fez com tanto amor. Quando você se desvaloriza, se achando um nada, se achando um coisa nenhuma, você está menosprezando o sacrifício de Jesus, como se ele tivesse morrido por nada. Jesus não morreu por nada. Jesus morreu por almas, e uma alma só, segundo os Salmos, vale mais que o mundo inteiro. Então, nós somos a imagem de Deus, e também somos semelhantes a Deus. Não somos deuses, mas temos muitas características herdadas do Criador. E uma das características mais incríveis que nós herdamos de Deus, nosso Pai, é o potencial para fazer grandes coisas. Sim, o nosso Deus faz grandes coisas, e você, cada um de nós aqui, tem um potencial para fazer coisas grandes também. Um livro que me abriu os olhos, que me ajudou muito na minha adolescência, porque todo adolescente tem aquelas crises, né? Esse livro me ajudou demais. Como Deus Te Vê, do pastor Jorge Linhares. Você sabe que todo adolescente não é muito chegado à leitura. Então, eu escolhi esse livro, na minha adolescência eu escolhi ele, porque tinha só 25 páginas, e falei, que bom, é rapidinho. Né? Mas é uma leitura edificante, amados. São 25 páginas que podem curar e salvar vidas. Fala justamente de autoestima, tem tudo a ver com a aula de hoje, por isso eu recomendo. Bom, vamos ao tópico 1. Tá? Nossa história de vida é armazenada dentro de nós. O que é guardar o coração? Tópico 1.1. Segundo o dicionário bíblico Almeida, o coração é a sede do intelecto. Tá? Isto é, a nossa inteligência como resultado daquilo que fazemos, pois a inteligência é medida pelas nossas obras. O coração também é considerado a sede dos sentimentos e da vontade. Portanto, guardar o coração é proteger aquilo que entra pelos ouvidos e pelos olhos e chega até a nossa mente. Através dos Salmos de Davi, nós podemos descobrir um pouco do que tinha no coração dele. Por exemplo, ele descobriu que a palavra do Senhor alegra o coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Em outras palavras, ele quer dizer que os princípios da palavra de Deus estão sempre certos. E quando nós praticamos esses princípios e vemos o resultado, coisas boas, coisas incríveis acontecem, o nosso coração se alegra. Então, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração quando são praticados. E a meditação bíblica nos faz enxergar a vida com ânimo e esperança. É mais ou menos esse o sentido do que ele quer dizer com o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Eu pergunto a vocês, por que a palavra de Deus alegra o nosso coração? Bom, por vários motivos, várias razões. Entre elas, é porque a palavra de Deus fala sobre nós. Quando você lê a Bíblia, você tem que ter em mente que fala sobre você. Uma vez, eu ouvi alguém dizer, pegar um texto bíblico e falar, isso aqui não é para a gente, isso aqui foi para os judeus. Fala, irmão, a Bíblia é para quem está lendo. A Bíblia é para quem está com ela na mão aberta. Então, tudo que você vê ali é para você de alguma forma. É para você aprender alguma coisa. Tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito.
toda a Escritura é divinamente inspirada. Glória a Deus. Então, alegra o nosso coração porque fala sobre nós, e nós podemos perceber o incrível amor de Deus para conosco. A palavra de Deus, ela vem mostrando como o Senhor, Ele foi até as últimas consequências para nos salvar. E o quanto Ele nos ama e ainda conta conosco para espalhar as boas novas de salvação. Paulo, ele escreveu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, Romanos 11:36. E é verdade, mas isso inclui a mim e a você. Por exemplo, tire a humanidade dos planos de Deus e veja que não sobra nada. Sobra nada. Tá? Porque sem o homem não há ninguém para salvar, não há motivos para morrer na cruz. Por isso, a palavra é tudo sobre Deus se revelando para você. E uma vez que você entende isso, que você é parte fundamental do plano do Senhor, então você vai deixar a palavra inundar a sua mente, o seu coração. E igual a Davi, você vai dizer, porque a palavra, ela entra aqui pelo corpo, onde estão os ouvidos, e ela vai subindo na mente. Quando ela enche a mente, ela alcança a alma. Quando ela enche a alma, ela alcança o coração. Quando ela alcança o coração, nós podemos declarar como Davi: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aleluia. Vamos avançar. Mantendo um padrão de estabilidade emocional. Estabilidade emocional faz parte do fruto do Espírito Santo. É chamado de domínio próprio ou de temperança. É algo que Deus trabalha em nós para melhorar a cada dia, através do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, um livro muito bom, ao qual eu recomendo a todos vocês, é Alegria que Restaura. É um best-seller. Alguém já leu esse livro? Só para mim saber. Ou vocês vão amar. É um livro incrível, incrível. Os autores, estão ali, vários autores, eles são um grupo de cristãos terapeutas que trabalham há vários anos em uma clínica recuperando vidas. Pessoas que têm problema na mente, parece que está louca por algum motivo, e pelo tratamento ela volta a ser uma pessoa normal. Pessoas com depressão, com crise de ansiedade, e eles estão colocando toda essa experiência no livro. É um livro maravilhoso. Uma das conclusões do livro, falando do que é importante para restaurar uma vida, que se você perguntar para eles o que é importante para restaurar uma vida, restaurar uma pessoa, eles dizem que o começo é assim: as pessoas precisam saber quem elas são e também precisam ser lembradas frequentemente quem elas são, mas por aqueles que as conhecem e que realmente as amam. É muito importante para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, que você lembre ele, lembre ela, quem ele é. Quem ele é. Você é incrível, você é uma bênção, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo. Lembrar, isso é fundamental. É assim, esse é o princípio que eles têm para começar a recuperar uma vida. E quando nós olhamos isso, pensando nisso, olhamos para a Bíblia Sagrada, faz todo sentido. Porque o nosso Deus é especialista nessa área. Em toda a Bíblia, Ele vem revelando quem nós somos. Ainda que às vezes nós não saibamos, ou no momento não seja possível compreender o que Deus está dizendo sobre mim, sobre você, mas o que Ele está fazendo é revelar quem você é. Ele disse para Abraão: tu serás uma bênção. Tem uma tradução que diz: tu és, você é uma bênção. Uma bênção. Quem sou eu, Senhor? Você é uma bênção. Ele disse para Moisés: você é o libertador. Mas eu não sei falar, sou pesado de língua, mas é você que vai tirar o povo do Egito. Vou chamar o Arão só para você conseguir respirar, que você está muito nervoso, mas é você o libertador, meu filho. Você que vai tirar todo esse povo daí. Ele disse para Josué: Josué, você é invencível. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Não te deixarei nem te abandonarei. Você é invencível, Josué. Ele disse para o Gideão: você tem valor. Senhor, a minha família, eu sou o menor da minha casa, mas você tem valor. A minha família é a mais pobre de toda a tribo. Mas você tem valor, e o Senhor é contigo, varão valoroso.
Então Deus ele vem definindo as pessoas ao longo da história, revelando para elas quem elas são. E só Deus, através da sua palavra, pode revelar quem nós somos. Não é a ciência que vai dizer quem nós somos. Não são os inimigos, ou os invejosos, ou qualquer outra pessoa que vai dizer quem nós somos. É Deus que vai dizer quem você é. E se você perguntar, o que Deus está dizendo para mim hoje? Bom, no meu coração, quando eu estudava, Deus falava comigo. Quem é que estuda a Bíblia e não ouve Deus, né? E o que Deus tem para dizer para pessoas aqui nessa manhã é isso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos serão todos os que se levantarem contra ti, e toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia, receba essa palavra. Glória a Deus. Tópico 2, lidando com os conflitos interiores. Bom, o que são esses conflitos, né? Como nós vimos na lição anterior, o Mefibosete ele se via como um cão morto. E mesmo depois de ser exaltado pelo rei, ele ainda andava sujo e desarmado. Nós vimos isso domingo passado. Ou seja, permanecia com a sua autoestima baixa. Aí você percebe que esses conflitos internos não tem nada a ver com o externo. Não tem a ver com riqueza ou pobreza. Porque quando ele era pobre, baixa autoestima. Quando ele ficou rico, baixa autoestima. Então, conflito interno é coisa séria. Dentre eles, a revista traz aí uma lista para nós. Porque é somente descobrindo quem você realmente é em Deus, é que você vai poder iniciar o processo de superação de conflitos, da dúvida, indecisão, medo, culpa, insatisfação, vergonha, frustração, ira, remorso, incapacidade de superação. Agora, conflitos podem servir de motivação para te levantar e podem servir de âncora para te afundar. Isso depende de como você se enxerga. Então lembra, a forma saudável de se enxergar é como o herói da sua história. Você tem que se ver como protagonista da sua própria história. Quando você se vê dessa maneira, os conflitos, os problemas serão motivações para você superar, para você vencer. Vamos avançar. A incapacidade. Conforme o dicionário, a definição de incapacidade é qualidade de incapaz, insuficiência ou nulidade de qualificação, incompetência, inaptidão. E para nós refletirmos sobre isso, amados, a incapacidade é uma ilusão. Não sei se você vai concordar, mas é porque ninguém nasce capaz. Ninguém nasce capaz. Todos nós precisamos aprender e desenvolver habilidades. Ou seja, você pode ser o que quiser, você pode fazer o que você quiser. Mas tudo que você for fazer, será necessário aprendizado, treinamento, para desenvolver habilidades. E isso é óbvio na vida. Quando nós somos jovens, né, e sem experiência de vida, entre tantas coisas, a gente pensa que tudo vai acontecer rapidinho. Eu lembro, na época da escola, que alguns amigos falavam, quando eu tiver 18 anos, eu já vou estar no emprego tal, eu já vou estar ganhando tanto, eu já vou estar com a minha casa, com o meu carro, tal. E a gente isso aí, todo mundo concordando. Com 18 anos já vou ter tudo na vida. Ou seja, todos nós nascemos sem capacidade e vamos adquirindo, desenvolvendo essas habilidades ao longo da vida. Se eu quiser ser um músico, apesar de só cantar no chuveiro, e mesmo cantando no chuveiro, às vezes o chuveiro queima, né? Mas se eu quiser ser músico, eu posso. Mas eu tenho que ter ciência de que eu vou precisar estudar e treinar bastante para desenvolver essa habilidade. Para tudo na vida é isso.
Às vezes a pessoa não se preparou, não fez nada, ela tenta, dá errado, e ela fala, tá vendo, eu não sirvo, eu não sirvo para isso, eu não nasci para isso, eu não sou capaz. Calma, você nem treinou, nem estudou, não adquiriu aquela habilidade. Então é óbvio que o resultado possa ser negativo. Tá? Bom, uma vez disseram para mim, você tem uma facilidade de explicar a Bíblia. Aqui eu estou dando aula, pregando é outra coisa, tá? Se você me vir pregando no YouTube, é outra coisa totalmente diferente, sou pentecostal. Mas a aula tem que ser assim, para você ir absorvendo, né? Aprendendo. Então, uma coisa é aula, outra coisa é pregação. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, cuidado, se conheça, veja se você sabe os dois. Porque tem gente que se você colocar aqui para dar uma aula, ele vai pregar. Ele só sabe pregar. Ele não sabe a diferença entre um e outro. Então, aula é aula, pregação é pregação, palestra é palestra. E então disseram para mim, você tem uma facilidade de explicar a Bíblia. Eu agradeci o elogio, tudo, mas, na verdade, desde criança eu estou lendo a Bíblia, desde criança Deus falou para mim sobre isso e eu venho preocupado com isso. Com 9 anos já veio o primeiro convite, então eu já estou me preparando, já estou buscando. Toda vez que tinha um núcleo teológico igual esse que vai ter aqui na igreja, eu estava lá participando. Então, às vezes é fácil você admirar o talento de alguém ou a habilidade de alguém, sendo que você não conhece a história. Você não sabe o quanto aquela pessoa se preparou para isso, o que ela passou, o que ela enfrentou, o que ela teve que abrir mão de noites, de fins de semana, todo mundo indo para algum lugar legal e você lá estudando, se preparando, se capacitando, todo mundo dormindo e babando, e você lá com papel, com caneta, né? Então, às vezes a gente elogia sem saber, né, o que tem por trás. Agora, veja o caso de Moisés. Uma vez que eu estava me sentindo incapaz, o meu líder de jovens falou, lê o chamado de Moisés. Êxodo 3, tá bom, fui lá ler. Li o 3, li o 4, e aí quando eu via Moisés dando essas desculpas, ele falando, mas quem sou eu para ir a Faraó? Eu falei, tá vendo, Moisés concorda comigo. Ele disse, o que eu vou dizer? Eles não vão crer. E eu falei, só você, Moisés? Mas o que ele quer dizer? Eu não sou a pessoa certa, eu não sei o que falar, eu sou inseguro, eu não sou capaz, eu não sirvo para esse trabalho. Ou seja, a forma como Moisés se via era bem diferente da forma como Deus o enxergava. Olhando as desculpas de Moisés, parece até que Deus escolheu errado, de tão mergulhado em conflitos que Moisés estava. Mas Deus, ele viu além dos sentimentos de incapacidade. Deus, ele vê todo o seu potencial para fazer grandes coisas. Você se vê como alguém que não sabe nem falar, e Deus está te vendo como alguém que é capaz de escrever toda a lei do Senhor. Você se vê como alguém inseguro e tal, que não pode se apresentar, e Deus te vê como o maior líder do judaísmo. Deus te vê como alguém que vai subir no monte, na fronteira da terra prometida, e vai pregar toda a lei do Senhor, que é o livro de Deuteronômio, os discursos de Moisés. Então Deus, ele vê um potencial em você, que se ele te contar, você não acredita. Mas é seu. Tente se ver com os óculos do Senhor Jesus. Vamos avançar. A ira. Queridos, ira é um conflito interior que ganha força quando se une a outros sentimentos negativos, como, por exemplo, a amargura e o ressentimento. Agora, Tiago 1,19, ele mostra o quão importante é a paciência. Porque ele diz assim, todo homem, ou seja, todos nós, devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardio para se irar. O que ele quer dizer? Paciência, paciência, paciência. Tardio para ouvir significa paciência para ouvir todos os fatos antes de tirar conclusões precipitadas. Tardio para falar significa paciência para escolher bem as palavras, antes de fazer um julgamento precipitado. Tardio para se irar, significa que até quando for ficar nervoso, paciência, irmão, não tenha pressa de ficar nervoso, demore para ficar nervoso. Aí nós temos vários exemplos na Bíblia, dentre eles, o Caim. A ira de Caim foi porque Deus não atendeu às suas expectativas, ele esperava ser aceito de qualquer forma. Talvez ele não sabia a forma correta de ofertar ao Senhor e queria ser aceito mesmo assim. E quantas vezes isso acontece comigo, com você?
Quantas vezes ficamos irados por não saber como se relacionar com Deus? Mas só que Deus disse para Caim, se ele fizesse o bem, ele seria aceito. Gênesis 4:7. Porém, ao invés de ele ouvir o conselho de Deus, ele deu lugar à ira. E essa raiva cresceu dentro dele. E como ele não podia fazer nada contra Deus, ele desconta no seu irmão. Quantas vezes nós ficamos irados com alguém que está fora do nosso alcance? E eu não posso fazer nada com aquela pessoa, aí eu desconto em casa, na família, desconto no primeiro que aparece. Davi. A ira de Davi foi por justiça. Ele ouviu a parábola do profeta Natã, revelando ali o seu pecado, que ele não percebeu, o adultério com Betseba. Ele ouviu essa parábola e a ira dele se acendeu. E levado pela ira, ele fez um julgamento precipitado, decretando morte para si mesmo. Então, antes de julgar uma situação, precisamos ouvir ambos os lados e averiguar se temos moral ou não para julgar. E mesmo tendo moral para julgar, usar de compaixão, se colocando no lugar daquele que possivelmente vai ser condenado, é sempre uma atitude sábia, porque perfeito é só Deus. E o Jonas? O Jonas chega a ser engraçado, né? Ele está fugindo, desobediente ao Senhor. No navio, quando vem a tempestade, que eles vão naufragar, ele fala, me joguem no mar. Tinha outra forma de parar aquela tempestade? Claro que tinha. Era só falar, muda o curso do navio, vamos voltar, para me obedecer a Deus. Pronto, acabou a tempestade. Mas ele falou, eu prefiro morrer do que voltar. Olha o cidadão quando está irado. Então, a ira dele foi porque Deus, ele sabia que Deus ajudaria os seus inimigos. E ele não queria ver salvação em Nínive. Ele queria que a cidade fosse queimada. E nós também, muitas vezes, ficamos irados ao ver Deus ajudando pessoas de quem nós não gostamos daquela pessoa ou não batemos com ela. E a gente vê Deus ajudando ela e na nossa cabeça ela não merece ser ajudada por Deus. Muitas vezes nós passamos por isso. Ou seja, Jonas ficou irado porque Deus é misericordioso e ajuda todo mundo. Agora, em comparação, o Caim ficou irado pelo que Deus não fez. Jonas ficou irado pelo que Deus fez. Davi ficou irado por justiça. Irado por justiça é o tipo certo de ira. Só que ele não era exemplo nessa área. E logo a sua ira voltou contra ele. Agora, Jesus, quando pega o chicote, derruba os cambistas, tal, faz uma limpeza lá no templo, ele estava irado, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas irado por justiça. E diferente de Davi, ele não condenou ninguém, mas ele usou a ira como motivação para fazer o que é certo. E é esse o exemplo que nós devemos seguir. Quando você ficar irado, use isso como motivação. Quando você ficar nervoso, use isso como motivação para fazer o que é certo. E o que é controlar a ira? Controlar a ira é não machucar ninguém. Se você fica irado e não machuca ninguém, não afeta ninguém, não condena ninguém, então você está no controle da sua ira, da sua raiva. Foi o que Jesus fez. Agora, assim, tem um versículo aqui, né? Que é só para a gente distrair um pouco. Provérbios 19:19, na versão da Bíblia Viva, diz: o homem que fica com raiva por qualquer coisa precisa ser castigado várias e várias vezes. E não adianta tentar tirar esse homem das dificuldades uma vez, porque ele ainda tem que ser castigado muitas vezes. Eita, acho que agora todo mundo fica calmo. Glória a Deus. Vamos lá. O medo. O medo, amados, é a falta de fé, muitas vezes. Falta de confiança no Senhor. E é interessante isso, porque a fé, ela não surge do nada. A fé não aparece do nada, mas ela é produzida pela palavra de Deus, conforme Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E essa fé não vem apenas pelo ouvir, mas vem pelo ouvir e praticar. Somando aí Tiago 2:17. Fé sem obras é morta. E isso é muito óbvio, porque o objetivo da Bíblia é nos aproximar de Deus. E uma vez que você está perto de Deus, então você tem fé. Eu vou te dar um exemplo simples. Né? Quando você tem um amigo, 1 ano de amizade, talvez você empreste um lenço para ele. 5 anos de amizade, você empresta um livro, você empresta o celular.
10 anos de amizade, você empresta o seu carro. O que está acontecendo aí? A confiança está aumentando. A fé é assim também. Ela tem esse lado. Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais você anda com Deus, maior a sua fé. Uma vez, a minha querida mãe falou, nossa, o pastor Silas é um homem de muita fé. Eu falei, claro, olha a idade que ele tem. Olha o tempo que ele está andando com Deus. Não tem muita fé mesmo. É bênção. Agora, os salmos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo 23 e o 91, eles revelam isso para nós. Isso que eu acabei de falar. Nós podemos ver que a fé é resultado de andar com Deus. Por exemplo, no Salmo 23, todo mundo conhece de cós salteado, o salmista fala do vale da sombra da morte. Que lugar é esse? Bom, é o lugar onde todos morrem, mas você sobrevive porque Deus está contigo. Para um guerreiro como Davi, o vale da sombra da morte está cercado pelos seus inimigos. E para uma ovelha, porque ele disse, o Senhor é o meu pastor, então eu sou ovelha. Para uma ovelha, o vale da sombra da morte é um lugar onde tem lobos, ursos, leões. Agora, se Deus está contigo, Ele não precisa tirar você do vale. Só o que a gente precisa é de Deus, a presença de Deus. Se Deus está com você, ai Senhor, que bom que o Senhor chegou, vamos sair correndo desse vale. Não, o Senhor te faz assentar, põe uma mesa, pega azeite, pega vinho, enche o seu cálice até que ele transborda, e tudo isso no vale, porque ele diz, na presença dos meus inimigos. Ou seja, só importa a presença de Deus, independente se está passando por um vale ou não. Isso é fé. Fé é simplesmente isso. No Salmo 91, ele fala de coisas impossíveis. Por exemplo, como é possível acertar 11.000 alvos, 1.000 de um lado, 10.000 do outro, e você que está bem no meio não é atingido? Isso não é possível. Não é possível, irmão. Não é possível 1.000 pessoas pegarem Covid de um lado, 10.000 pessoas ficam doentes do outro, e você que está bem no meio de espirros e tosses, não é atingido. Isso não é possível, mas a fé alcança isto. A fé faz isto. Aleluia. E não confunda a fé com expectativa. Muita gente tem expectativa, sabia? Isso vai cair por terra hoje. O que é expectativa? Eu espero que tudo dê certo. Eu creio que tudo vai acabar bem. Se você diz que, eu creio que tudo vai acabar bem, eu espero que tudo dê certo, né, eu aguardo, é uma expectativa, uma esperança, alguma coisa. Irmão, a fé não espera nada, a fé tem certeza. Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Fé não espera, fé tem certeza. E como eu faço para ter certeza? Em outras palavras, como eu faço para ter fé? O Salmo 91, ele dá o segredo logo no primeiro verso. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? Que referência é essa? Bom, resumindo, é ter intimidade com Deus, é ter conexão com Deus, é andar com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, essa é a pessoa que cai 1.000 de um lado, cai 10.000 do outro, e ela não é atingida. Então percebe? Isso é fé. Ande com Deus, tenha intimidade com Deus, e assim os medos desaparecem e a sua fé se sobressai. Agora falando de cobranças, né, quando a pessoa é perfeccionista, cobra demais de si mesma, sempre me vem à mente o Dr. Augusto Cury. Eu sei que todo mundo aqui conhece, já leram um ou mais livros dele, né, já viram alguma palestra. Então, eu quero apenas fazer lembrar algumas das suas palavras aqui. 4 frases do Augusto Cury para você refletir, caso tenha alguém aqui que se cobra demais de si mesmo. Você se cobra tanto que você é chato consigo mesmo. Tá? Olha o que ele diz. Quem se cobra demais é carrasco de si mesmo. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucesso e fracasso fazem parte da vida inevitavelmente. Nós temos mais qualidade de vida quando aceitamos que somos imperfeitos e passamos a dar risadas da nossa estupidez. Viver sem problemas é impossível. O sofrimento nos constrói ou nos destrói. É uma escolha só nossa.
Agora eu também recomendo mais um livro, dentre tantos que ele tem, né? Mas esse aqui é interessante dentro do tema da lição. O livro Gestão da Emoção, ele trabalha alguns desses conflitos interiores, em especial a ansiedade. E o objetivo é justamente ter saúde emocional e, consequentemente, mais qualidade de vida. Bom, o remorso, vamos lá. Arrependimento e remorso são semelhantes, e é sempre bom lembrar a diferença deles. Essa ilustração aqui eu peguei do Hernandes Dias Lopes, fica aí o crédito. Tá? Veja que o arrependimento ele é racional, emocional e volitivo. E o remorso é também racional, emocional, mas repetitivo. O arrependimento ele é racional porque produz mudança de mente. Isso significa que a pessoa reconhece que fez uma coisa errada, ela analisa pela razão e pela lógica e realmente, eu fiz errado. Então o arrependimento começa por aí. E aí ele se torna emocional porque se você está ciente de que fez coisa errada, vem uma tristeza. Vem uma tristeza. Você lamenta o erro que você cometeu. Tá? E a quantidade de tristeza que a pessoa vai sentir depende do nível de compreensão que a pessoa tem do seu erro. Por exemplo, em Lucas capítulo 7, Jesus contou uma parábola de 2 credores. Um estava devendo 50, o outro devia 500, 2 devedores. E ambos foram perdoados. A dívida dos 2 foi perdoada. Aquele que devia apenas 50, ao ser perdoado, ele tem pouco amor por aquele que o perdoou. Porque a sua compreensão da dívida é pequena. Na cabeça dele só 50, estava devendo só 50, não é grande coisa. Então é assim que ele trata o perdão que recebe. Ele considera o perdão pouca coisa. Mas aquele que devia 500, quando ele é perdoado, ele muito ama. Porque a sua compreensão de dívida é dívida, certo? Mas a compreensão de dívida que ele tem é grande. Ele tem uma consciência de que estava devendo muita coisa. Então, assim também é a tristeza que nós vamos sentir. Se você pensa que você pecou contra Deus e você considera aquilo coisa pequena, coisa nada, o seu arrependimento talvez nem aconteça, vai ser muito fraco. Então, quanto mais eu entendo a gravidade do problema, mais tristeza eu vou sentir no processo do arrependimento. E o arrependimento ele é volitivo porque ele implica uma mudança de rota, uma correção, uma mudança de atitudes. Ou seja, o arrependimento no estágio final, ele causa uma indignação. Você diz, eu não posso continuar desse jeito, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar. Já o remorso ele passa pelas 2 primeiras fases, racional e emocional. Mas no final, não causa indignação. A pessoa não sente que precisa mudar, que precisa melhorar, e ela continua vivendo do mesmo jeito. Portanto, acaba repetindo o erro. Esse remorso está ligado àquele devedor de 50. Foi só 50, obrigado por perdoar aí, mas eu já ia pagar já, é tranquilo. Aí daqui a pouco está devendo 50 de novo. Estou devendo de novo, mas é pouco, você sabe, isso daí é fácil, a gente paga aí depois quando der. Ou seja, e isso fica um ciclo repetindo, remorso. E o problema aí é que o perdão de Deus, ele não fica disponível para sempre para alguém que está sempre de remorso em remorso. Uma hora esse perdão finda e vem a justiça de Deus. Como ensina o pastor Silas, vai passando todos os atributos, né? O amor, a misericórdia, a graça, o perdão, até que chega a justiça. O próprio Isaías falou alguma coisa nesse sentido. Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto você pode encontrar. Vamos lá, vamos avançar. Agora, cada subtópico aqui, nesse tópico 2, poderia ser uma aula. Tá? Em especial, esse daqui pode ser um livro. Ressentimentos. Tá? É difícil falar de ressentimento, de perdão, em poucos minutos. Por isso, eu pedi a Deus para me guiar. Porque tem tanta coisa para falar aqui,
Falei, Deus, desse monte de coisa que tem para falar, o que vai atender o seu povo nesse domingo? Bom, foi isso que o Senhor, dessa maneira que o Senhor me guiou. Ressentimento é o quê? Sentir de novo todas as mágoas guardadas no coração. Então, ressentimento, resumindo, é guardar mágoas. Então, ao invés de guardar o coração da mágoa, você guarda a mágoa no coração. Sem perdão, amados, não há saúde emocional. Sem perdão, não há saúde emocional. E nós devemos perdoar como Deus perdoa, de forma infinita. Imagine se Deus chegasse aqui, ou para você, de uma forma pessoal, e dissesse, olha, o meu perdão para a sua vida estava aberto só até hoje. Hoje eu fecho, hoje finda, então de amanhã em diante, qualquer erro que você cometer, esquece, não tem mais perdão. Imagina se Deus fizesse isso, se Ele fechasse a porta do perdão. Como é que nós iríamos viver? Se nós temos certeza que cedo ou tarde vamos falhar em alguma área, não, uma falha pequena ou grande, mas vai acontecer por causa da natureza pecaminosa. E aí? Bom, se Deus nos perdoa de forma infinita, nós devemos perdoar também de forma infinita. 70 vezes 7, como disse o Senhor Jesus. Se Deus não limita o seu perdão para nós, então nós temos que perdoar sem limites. E saber que Deus me perdoa hoje, amanhã e sempre, é toda a motivação que eu preciso para perdoar o meu irmão. Saber que Deus continua me perdoando é o suficiente, é só isso que eu preciso saber para perdoar outra pessoa. Agora, eu trouxe um texto aqui, Levítico 19, 18. Não é incrível, amados? Esse aqui é um dos maiores mandamentos. Não é incrível que um dos maiores mandamentos está justamente ligado a abandonar os ressentimentos e perdoar para então amar o próximo como a ti mesmo? Porque se você prestar atenção, é isso que está dizendo. Não se vingar, não guardar ira contra os outros, e então você vai amar como a ti mesmo. Um outro exemplo que vocês conhecem bem, nós somos uma igreja liberal nas ofertas, que acredita no princípio do dízimo, mas e se Deus não receber a minha oferta? E aí? Se eu estou ofertando, Deus não recebe minha oferta. Como que ficam as minhas bênçãos? Que tem nessa área, muitas. Bom, você vem até o gasofilácio, entrega o dízimo e Deus não recebe. Como é que fica? Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus, ele diz que se você vier ao altar para trazer uma oferta e tiver alguma coisa contra o seu irmão, é melhor deixar, é melhor voltar, se reconciliar, depois você vem e oferta. Por que Jesus ensinou isso? Por que eu não posso ofertar e depois eu vou lá e peço perdão? Provavelmente deve ter a ver com o ato de Deus receber ou não. Se eu trouxer a minha oferta com o meu coração cheio de ressentimentos, é possível que Deus não receba a minha oferta. Porque nós sabemos que Deus recebe primeiro o ofertante para depois a oferta. Por isso Jesus ensinou a orar assim: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque é dessa maneira que temos que agir. Meu horário já foi, estou ficando nervoso. Bom, perdoe e faça cair por terra todo o ressentimento que houver, e assim você terá um emocional saudável, e todas as suas ofertas serão aceitas, todas as bênçãos serão derramadas, porque você está bem com Deus e Deus com você. E a primeira pessoa que você tem que perdoar, muitas das vezes, é você mesmo. Perdoe a si mesmo, dê uma chance para você. Vamos avançar, tópico 3, vencendo as dores da alma pela troca de sentimentos. Esse tópico é pequeno, vamos bem rapidinho. Existe uma pergunta na oração do Salmo 42 que é feita ao salmista: onde está o teu Deus? E eu pergunto para você, quem é que diz isso para nós? Quem é que diz esse tipo de coisa para nós? Nem sempre são pessoas, nem sempre são os inimigos, como era o caso do salmista no verso 10. Às vezes somos nós mesmos. Às vezes é você mesmo que diz isso para você. Na hora da dor, na hora do choro, na hora da aflição, os sentimentos negativos, eles florescem e os nossos pensamentos ficam contra nós. E nós mesmos, na hora da dificuldade, ficamos falando coisas desse tipo. Onde é que está o teu Deus? O que é que não veio te ajudar? Então, o salmista, ele está triste, ele sabe que ele está triste, e o que é que ele faz? Ele vai orar. Eu estou triste, eu preciso orar.
ter uma conversa com Deus e uma conversa consigo mesmo. E é engraçado como que hoje muita gente faz o contrário. Você já reparou nisso? Está triste e vai orar? Não, vai cantar. Estou triste, quero afogar as mágoas. Aí liga o som bem nas alturas e fica lá cantando e chorando. E a Bíblia diz claramente, Tiago 5,13, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém passando dificuldade? Ore. Mas se estiver alegre, cante louvores. O salmista, ele ora com fé e ele diz para a sua própria alma, espera em Deus. Isso significa que ele acredita no efeito dessa oração e que Deus responderá. E é por isso que ele está usando a razão para consolar a si mesmo, para consolar a sua alma. Ele orou, falou com Deus, mas a alma continua abatida, continua entristecida, angustiada. Aí ele fala, minha alma, calma, já falei com Deus, Deus vai agir. Minha alma, acabei de falar com o Todo-Poderoso, Ele vai se levantar, Ele vai fazer, coisas vão acontecer. Aleluia. Então ele coloca a razão acima da emoção, crendo que Deus, Ele vai dar vitória. Agora, para a gente fechar, a revista, ela menciona Filipenses capítulo 5, versículo 8. E esse texto é conhecido como o texto da saúde mental. Mas esse texto tem um contexto. Trouxe o contexto para você, versículos anteriores. Tá? E no contexto ele diz, não andeis ansiosos. E faz o quê? Orem. Não andeis ansiosos, mas orem. Sabe o que isso significa? Que a oração é a cura da ansiedade. A oração é o remédio da ansiedade, remédio para a nossa alma. Pedro concorda com isso, porque ele diz, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está preocupado, está ansioso, joga tudo isso para Deus, lança tudo para Deus na oração, irmão. Lança com vontade, sem medo de ser feliz. As tuas preocupações não vão preocupar o teu Deus, Ele é forte, Ele aguenta. Aleluia. Todos os nossos problemas juntos para Ele é nada. Não vou falar com Deus não, Ele vai ficar preocupado. Ô irmão, lança tudo para o Senhor, que Ele é poderoso. Glória a Deus. E aí o que acontece? Você faz isso na oração, você é curado. E aí quando você é curado, tem paz de Deus. A paz de Deus, ela toma o lugar da ansiedade. Significa que paz e ansiedade não cabem no mesmo espaço. Paz é saber que Deus, Ele é comigo. Então, tendo paz, que é a sequência do versículo, eu posso controlar meus pensamentos e eu posso seguir o que Paulo está dizendo, começar a pensar em tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é respeitável, porque eu já tirei do meu coração toda a ansiedade, toda a preocupação, através da oração. Como ele também repete em Colossenses 3, pensai nas coisas que são de cima. E o próprio Jesus disse, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jeremias disse, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jesus falou, olha para as aves do céu, elas não fazem outra coisa a não ser voar. Olha para os lírios, eles não fazem outra coisa a não ser ficar se exibindo. Ou seja, eles vivem pelo propósito e não pela necessidade. Viva você também não pelas preocupações, necessidades, mas pelo propósito. Qual é o nosso propósito? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas, as necessidades serão acrescentadas. Finalizando, tá? Deixa Deus ser o Deus da sua alma, deixa Deus definir quem você é, te ensinar a forma saudável de viver, te guiar pela Bíblia Sagrada, te mostrar os planos e propósitos que Ele tem para você, cuidar de você e toda a sua casa e te encher do Espírito Santo. Tá? Queridos, eu espero ter contribuído para o vosso crescimento e edificação. Que Deus os abençoe.